Você deve estar pensando, o que é que tem a ver uma carta do vice-prefeito de Porto Alegre para nós aqui do Paraná, especificamente falando de Curitiba e da região metropolitana de Curitiba? Tem tudo a ver, gente. Peço que você assista todo esse vídeo e reflita em cada palavra dita pelo vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Essa carta de desabafo dele vem na sua defesa, dele e do prefeito de Porto Alegre, de uma acusação que foi feita contra eles. A acusação de que eles estavam criando insegurança jurídica pelo simples fato deles devolverem ao povo de Porto Alegre alguns dos direitos e liberdades que estão em nossa Constituição. Gente, parece brincadeira, mas é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Um vice-prefeito e um prefeito sendo acusados de que estão criando insegurança jurídica por estar devolvendo ao povo de sua cidade alguns dos seus direitos constitucionais, algumas das liberdades constitucionais, aplicando algumas algumas das liberdades que são artigos pétreos de nossa Constituição. Esse é o ponto que chegamos no Brasil. E eu trago para nós aqui de Curitiba, por quê? Porque o que se aplica em Curitiba, na região metropolitana e no estado do Paraná, em essência e em forma, se não for igual, é muito semelhante ao abuso grotesco aplicado no Rio Grande do Sul, em todo o Rio Grande do Sul, pelo governador daquele estado. Vale a pena você chegar até o final desse vídeo e meditar em cada palavra dessa carta do vice-prefeito de Porto Alegre. Ali nós temos descrito para nós o abuso grotesco que está sendo aplicado no Paraná e mais bem aplicado pelo prefeito Rafael Greco em nossa cidade de Curitiba e de todos aqueles que seguem o mau exemplo dele e do nosso governador Ratinho Júnior. Sendo assim, gente, o que o prefeito e vice-prefeito de Porto Alegre sofrem é aquela máxima que Lenin tornou muito popular. Xingue-os daquilo que vocês são e acuse-os daquilo que vocês fazem. Quem é que está trazendo insegurança jurídica? Quem é que está rasgando, violentando, sepultando a nossa Constituição e trazendo para nós, no Brasil, e especificamente falando para Curitiba e região metropolitana, insegurança para que não haja investimento, não haja comércio, não haja, de fato, as bases necessárias para que possamos nos tornar seguros como cidadãos em nossa cidade e em nosso país. Gente, a Constituição é a barreira que nos impede de adentrarmos no abismo do autoritarismo e do desgoverno civil, da desordem civil. Essa barreira já foi rompida. A carta do vice-prefeito de Porto Alegre nos ensina isto. É um desabafo, mas que deveria ser um desabafo de todos os magistrados que, vendo os abusos que estão sendo praticados contra os brasileiros, deveriam estar agindo nos tribunais e agindo politicamente nas ruas para que a ordem constitucional seja restaurada em nosso Brasil e não mais o autoritarismo avance e não cheguemos à desordem civil, que parece que vai ser o fim dessa bagaça. Sendo assim, gente, assista esse vídeo até o final. E eu peço, se vale a pena, no seu julgamento, me siga no Instagram e divulgue esse vídeo a todos os seus contatos. Um abraço, até o próximo encontro. Pessoal, não costumo ler nada aqui
mas eu preciso pôr para fora um texto que eu escrevi agora. Então eu vou ler ele aqui. Eu acho que ele é autoexplicativo. Nessa semana, Melo e eu fomos acusados de causar insegurança jurídica ao emitir um decreto que devolvia parte, e apenas parte, do direito das pessoas trabalharem na cidade de Porto Alegre. Normalmente lido bem com as críticas políticas e silencio em relação à maioria delas, mas calar quanto a essa me agride profundamente. Eu sou um liberal, e a mais profunda das minhas convicções é que uma sociedade só é livre quando está sustentada em um tripé: democracia, Estado de Direito, Império da Lei e governo limitado. Democracia é a forma como escolhemos os nossos governantes, mas muito mais importante é a maneira através das quais escolhemos quais serão as políticas adotadas. Através do voto, escolhemos o governante, o partido e a linha do governo. Mas a democracia não escolhe tudo. Diversas vezes, fazíamos no IEE a brincadeira de propor ao grupo que escolhêssemos um dos associados para ter o braço cortado, apenas para concluirmos que não podemos fazer isso. A razão de não podermos fazer isso repousa nos conceitos de Estado de Direito e governo limitado. A revolucionária ideia de que a lei é igual para todos e que o soberano não tem poderes arbitrários. Isso é, os direitos individuais são anteriores e superiores à formação do governo. Como disse Dicey, a Constituição é resultado e não origem dos direitos individuais. Isso é, a organização política não atribui os direitos, ela é limitada pelos direitos. Todo governo, portanto, tem a sua ação limitada pelos direitos dos governados. A história está repleta de marcos que nos trouxeram até essa formulação, que eu ousaria dizer ser o cerne do constitucionalismo ocidental. Da Carta Magna, à Revolução Gloriosa, à independência dos Estados Unidos, à abolição da escravatura, à Segunda Guerra Mundial. Todas batalhas que formaram o Ocidente trazem essa marca. A Constituição é resultado e não fonte dos direitos individuais. Eu acredito nisso. Eu acredito na Magna Carta, que diz que ninguém será privado de seus direitos sem o devido processo legal. E na Constituição brasileira, quando diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, e que este processo admite o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Eu aprendi que a Constituição consagra o direito à vida, sim, e à liberdade, e à propriedade, e à livre iniciativa, e ao trabalho. E que, obviamente, ninguém pode ser despido desses direitos de maneira autocrática, porque isto rasgaria o império da lei, rasgaria os limites do governo e a própria democracia. Um governo, simplesmente, não pode suprimir esses direitos, salvo em duas situações: estado de defesa e estado de sítio. Está na Constituição. Ambos de iniciativa do Presidente da República, com revisão do Congresso Nacional. Nenhum dos dois prevê o fechamento de uma empresa e a proibição de trabalhar. E veio a pandemia. Esqueça Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Dória. Esqueça isso. O fato é que governadores e prefeitos saíram a emitir decretos cassando direitos fundamentais garantidos no artigo 5º da Constituição, o artigo central das nossas chamadas cláusulas pétreas. 27 governadores, 5.571 prefeitos, todos irrestritamente constituídos em autoridade suprema, passaram a escolher, da noite para o dia, literalmente, quais empresas abriam, quais fechavam, onde se podia andar nos edifícios, onde não, quem poderia trabalhar e quem não era essencial, quais produtos se podia vender e quais não, quais obras seguiriam e quais seriam interrompidas, sem defesa, sem contraditório, sem aprovação no parlamento, sem sequer aviso prévio,
pura e simples cassação de garantias constitucionais, para o seu bem, como sempre dizem os governos. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, o sistema de bandeiras nasceu de uma fórmula desenhada por aqueles que supunham que o fechamento era a única medida a ser tomada. Seria a expressão máxima da ciência. Imaginem, uma fórmula matemática que isenta de decidir. A decisão não é voluntária, é técnica. Ninguém indagou o que aconteceria se a fórmula apontasse por tempo demais para o fechamento ou o que seria daqueles que fossem fechados pela planilha. A fórmula durou até que o seu custo político pesou sobre o governo do estado. O Excel não continha todas as variáveis e a variável ausente reclamou. Era o povo, que precisa trabalhar para comer, para morar, para viver. O povo trabalhador, o povo empreendedor, aqueles que não recebem salário fixo ou trabalham de casa. Os desafortunados, que dependem da sua produção para pôr um prato na frente de seus filhos. Quando cresceu a pressão, o Estado olhou para essas massas e rasgou a orelha da folha da planilha. Abriu uma exceção, sem perceber que com isso jogava fora a credibilidade do sistema de bandeiras. Estamos em bandeira preta. A fórmula manda fechar tudo, mas vou abrir, de segunda a sexta. Sábado e domingo não. Por que não? O porquê eu não sei. Para não reconhecer, talvez, que por trás do formulismo dormia uma opção política, ou que não enxergou a equação inteira, não leu todos os artigos do inciso 5º. E, tendo cassado direitos constitucionais por decreto, os restituiu em conta-gotas, apenas uma parte, apenas uma fatia. E nós fizemos um decreto, aumentando a fatia, devolvendo um pouco mais dos direitos cassados, restabelecendo um pouco da Constituição, permitindo mais o trabalho, restaurando minimamente a livre iniciativa, entregando, enfim, um pouco mais da liberdade, que é do povo e não nossa. E vieram aqueles de gordos salários pagos pelo Estado, os altos funcionários nomeados pelo governador, os julgadores com seus infinitos privilégios, vales isso e vales aquilo, e disseram: Melo e Ricardo estão causando insegurança jurídica. Era isso que eu não queria dormir sem dizer.